Vamos conversar então um pouquinho sobre a pergunta ali que o José Jurandir fez, se nós teremos resultados positivos com relação aos embargos de declaração. Aqueles que não sabem, que é uma grande minoria, né? Os meus inscritos já estão familiarizados aí com o tema da revisão da vida toda, sabem que nós estamos aguardando ali o início do julgamento presencial, o julgamento físico no plenário do STF dos embargos de declaração. Então, já é uma longa jornada que nós estamos enfrentando já há mais de 10 anos para alguns, né? O primeiro processo, salvo engano, data lá de 2013, da doutora Gisele, que é a patrona oficial da revisão da vida toda, juntamente com os amigos da corte, que é a ABL. Eu sempre faço a menção honrosa aqui, que é devidamente representado pelo doutor João Badari Murilo White, da ABL, sempre faço a menção. Então, esse é um processo que já está se arrastando há 10 anos ali, e agora nós possivelmente teremos o desfecho da revisão da vida toda, em que pese alguns percalços no caminho. E esses percalços eu quero frisar aqui o voto, aquele voto muito triste, muito prejudicial do ministro Cristiano Zanin, que não sei de onde ele tirou essa questão da omissão, da violação à reserva de plenário, omissão no voto do ministro Ricardo Lewandowski, pois ele assumiu a cadeira ali no STF do Ricardo Lewandowski. Ele alega que o voto do ministro foi omisso quanto à matéria da violação à reserva de plenário, esculpida pelo artigo 97 da Constituição. Nós sabemos que esse argumento não merece prosperar, porque ele é falacioso e apenas quer rediscutir algo que já foi pacificado no julgamento de méritos em abril de 2023. Então não há que se falar nesse ponto. Tendo feito essa citação aí com referência ao voto do ministro Cristiano Zanin, eu acredito que nós teremos um julgamento dos embargos de declaração bem positivo, porque o ministro Alexandre de Moraes ele está muito atento a esse caminho errado que começou a aparecer ali no julgamento virtual. Está muito atento. Eu sei que muitos aqui têm as suas ressalvas com relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas eu friso aqui, ele é um grande defensor do tema e ele é combatente no tema da revisão da vida toda, e nós sabemos que o seu posicionamento, a sua argumentação vai ser ouvida pelos demais ministros, a sua voz, normalmente, ela é ouvida e ela é seguida pelos demais ministros, tendo em vista todo o histórico do nosso ministro. Não é um ministro qualquer, é um ministro de peso que assumiu ali as dores da revisão da vida toda. Tudo bem? Então, nós vamos aguardar. Ele ciente desse caminho equivocado que o voto do ministro Cristiano Zanin poderia direcionar, e haja vista aqui o fato do ministro Roberto Barroso, em poucos minutos, acompanha o seu voto, que era um estranhamento assim com relação ao conhecimento de todo o conteúdo do voto, que ultrapassou, salvo engano, 20 páginas. Não tinha como ele ter feito uma leitura ali muito rápida, voto, em que pese ele tivesse uma leitura dinâmica, provavelmente ele sabia ali o teor do voto do ministro Cristiano Zanin. Então ele já acompanha. E o ministro Dias Toffoli também não é surpresa para ninguém, não é surpresa que o ministro Dias Toffoli tenha acompanhado o ministro Cristiano Zanin, pois, para aqueles que não sabem o histórico do processo da revisão da vida toda, antes dele subir para o STF, ele passou por um juízo de admissibilidade, e na ocasião, o ministro relator que recebeu o processo do STJ foi o ministro Dias Toffoli. Na ocasião, ele alegou que havia repercussão constitucional. Na época, inclusive, acreditava-se que o tema 999 da revisão da vida toda discutida no STJ não iria subir porque não tinha aspectos constitucionais relevantes. Discutia-se apenas uma interpretação da lei. Se a interpretação da lei deveria ficar no STJ e não ter subido. Pois bem, o ministro Dias Toffoli viu a questão mais política
do que propriamente de direito e decidiu colocar o processo para avaliação do plenário ali no STF. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo aqui? Por que, que o voto do ministro Dias Toffoli não foi uma surpresa ter acompanhado o Cristiano Zanin? Não foi uma surpresa. E, na oportunidade, um dos poucos ministros que foram defensores que não havia repercussão constitucional do tema da revisão da vida toda foi o ministro Luiz Fachin. Luiz Fachin, né? Edson Fachin, perdão. Edson Fachin foi o único ministro que identificou que não havia questões constitucionais que deveria ser decidido e transitado e julgado pelo próprio STJ no tema 999. Bem, então, feito esse apanhado geral aqui do processo da revisão da vida toda, eu acredito que nós teremos grandes chances de um resultado bem favorável, porque de pronto, já na primeira oportunidade, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes já vai apresentar as questões de ordem que foram apresentadas tanto pela doutora Gisele quanto pelos amigos da corte, com relação à inexistência de omissão no voto do Ricardo Lewandowski. Então não há omissão. Isso já foi pacificado, questão de mérito. Então não há que se discutir a devolução dos autos para que seja votado no STJ. Então isso tem que ser superado já de pronto, no primeiro momento, no primeiro debate, na primeira oportunidade, já tem que ser superada essa questão. Então, tendo sido superado isso daí, beleza, a gente só vai discutir o quê? A modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos. Bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que o povo está falando, o que o povo está conversando aqui comigo. Eliane de Andrade, quem recebeu o auxílio-doença vai ganhar? Sim, sim. Calma, já vamos falar dos outros benefícios, porque normalmente é bem verdade, nós só falamos do quê? Falamos de aposentadorias e de pensões, mas esquecemos de falar também que os outros benefícios penitenciários, tanto por incapacidade permanente quanto por incapacidade temporária, podem ter direito também à revisão da vida toda, desde que respeitado alguns requisitos. Tá? Não é algo exclusivo da aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, ou aposentadoria especial, mas também é devido para aqueles benefícios de incapacidade, desde que o salário-benefício, a média ali das contribuições, tenha desconsiderado o período anterior a 1994. Então, é possível, sim, rever o auxílio-doença. Evidentemente que o valor não vai ser tão grande quanto uma revisão de aposentadoria, mas sim tem direito. Então, uma vez, vai depender de caso a caso. O auxílio-doença tem que analisar alguns detalhes em específico. Tá? Então, é caso a caso. Da aposentadoria por invalidez, segue a regra também da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Sempre lembrando, e é bom frisar, que a ação da revisão da vida toda é uma ação de exceção, não é uma ação para muitos, é uma ação para poucos. Esse é um ponto que é bem claro ali para os ministros não caírem na falácia do INSS, que sempre está alegando que o impacto financeiro será muito grande e que o rombo ao erário público será sem precedentes, que poderá comprometer aí as finanças do Poder Executivo do INSS. Então, ficar muito bem claro isso, inclusive porque a mídia ela recebe as informações ali do governo, ela pode ter um posicionamento sempre tendencioso. Né? Já vimos reportagens do UOL, já vimos reportagens da Folha de São Paulo, já vimos reportagens, sejam de outras mídias, da Jovem Pan, dizendo que isso geraria um grande impacto financeiro nos cofres públicos e isso poderia impactar de forma negativa na nossa economia. E nós sabemos que isso é uma falácia, porque eles não acompanharam o processo desde o início, eles apenas estão republicando informações, notícias oficiais do governo, e em publicando notícias oficiais do governo, nós, obviamente, aqui temos uma tendência, nós temos um conteúdo parcial, segue segue a cartilha que está apresentada pelo governo, que obviamente vai lutar pelos seus interesses.
mas que não corresponde com a realidade. Sempre vão tender as notícias veiculadas pelo INSS. Então, é papel aqui dos canais, mídia independentes, seja os canais do PANI, da ABL, da Gisele, entre outros canais que tratam da temática da revisão da vida toda, sempre vir a público esclarecer que valores inflados do INSS não correspondem com a realidade. É importante a gente sempre frisar isso daqui para combater essas mentiras, essas inverdades que são pulverizadas e que tentam colocar a opinião pública contra o processo da revisão da vida toda. Isso é importante que a gente aqui deixe bem claro.